de vocês com relação a isso? Já estamos em um estágio avançado de negociação com as empresas que patrocinaram o basquete, mas não podemos falar ainda, tá? Ainda até que feche, não podemos ainda declinar o nome, mas pode ficar tranquilo que tem coisa boa. Boa tarde, é para o Marcelo. É sobre, na verdade, o outro reforço que não está aqui, que é o Cristiano Felício. A gente sabe que existe uma disputa judicial entre o Cristiano e o Minas, tanto que impediu a ida dele para o basquete universitário norte-americano. Eu queria saber da situação hoje do Cristiano, se ele tem condição de jogo, se isso foi resolvido, já houve algum acordo, enfim. De fato, tem uma pendência do Cristiano com o Minas. O Minas, lembrando que o Minas é co-irmão do Flamengo, né? Porque nós fazemos parte da NBB e somos clubes fundadores. Iniciou sim já uma negociação para a liberação do Cristiano. Acho que todos querem que resolva esse problema. O Minas quer, o Flamengo, o Atleta, a CBB, todos querem. Então, nós estamos com o contrato assinado, né, na federação. O trâmite é esse, da entrada da federação, por sua vez vai para a CBB, por sua vez aciona a Federação Mineira, por sua vez o clube acionado mesmo. O trâmite é esse, isso aconteceu na última sexta-feira, então agora começa uma rodada assim, de negociação entre as partes para que resolva o problema. Mas lembrando que todos querem que resolva o problema. Pessoal, mais alguém da imprensa quer fazer alguma pergunta? Não? Então eu passo a palavra para o Alexandre Paulo. Eu queria falar só um assunto final, que é o seguinte: a gente, quando alguns de vocês estiveram presentes aqui em janeiro, quando a gente foi obrigado a tomar algumas atitudes drásticas em relação a corte de esporte olímpico, uma série de coisas de ginástica artística, judô, etc. E naquele dia eu disse que, repito hoje, 6 meses depois, que o Flamengo queria voltar a ser o líder nas discussões de assuntos do esporte brasileiro. O Flamengo, nos últimos 6 meses, pagou aí quase 50 milhões de impostos, né, presidente? Recuperamos todos os CNDs. A gente fez essa escolha de se tornar, voltar a ser um clube cidadão, voltar a ser um clube pagador de imposto, voltar a ser um clube respeitado, que a gente possa convidar jogadores para vir jogar aqui com dificuldades, claro, ou seja, a gente está no meio de uma travessia muito difícil, mas a gente fez questão de fazer isso para poder voltar a ter legitimidade para liderar processos dentro do esporte nacional, futebol, esporte olímpico, etc. Hoje está sendo um dia muito feliz para nós aqui, nós estamos aqui apresentando 2 jogadores, mas era para ser um dia mais feliz ainda, era para ser um dia que a gente ia apresentar o elenco inteiro. O elenco inteiro a gente ia apresentar. A nossa ideia era até, talvez, apresentar o patrocinador, né, coisas do gênero, mas a gente não pôde fazer isso. Não pôde fazer isso porque, infelizmente, a CBB não liberou os jogadores. Hoje nós temos cinco componentes do Flamengo na seleção brasileira, 3 atletas, né, Marquinhos, Benítez e Cristiano, e temos o Neto, né, e o Diego Falcão, né, que é o preparador físico na seleção. Todos com salários pagos pelo Flamengo, salários que a CBB, como toda a seleção, não contribui, né, com nada em relação a pagamento de salário. A gente contactou a CBB várias vezes, ou seja, tentou, escolhe o dia, escolhe a hora, nós temos os jogadores aqui 3, 4 horas para apresentar, é importante o basquete brasileiro, tá? O Flamengo hoje é campeão da NBB, NBB5, é líder da NBB, e o problema não é o Flamengo, não. Ou seja, também foi pedido isso pelo Bauru. O Bauru teve que se apresentar sem o Larry Taylor na seleção. Foi pedido pelo Brasília, também foi negado pelo Brasília. E eu costumo brincar o seguinte: a Argentina
nos últimos 4 anos, nas últimas 4 Olimpíadas, ela teve um ouro. Alô? Alô? Sem fio. Agora sem fio. Agora sem fio. Pode falar aqui, gente. Vamos falar. A Argentina, nos últimos 4 anos, nas últimas 4 Olimpíadas, ela teve um ouro, um bronze e um 4º lugar nas últimas 4 Olimpíadas. Nos últimos 4 mundiais, ela teve um vice-campeonato mundial e um 4º lugar. Tá? E a Federação Argentina tem aqui o nosso armador, na Vitola, está aqui. Apresentado. A FBB não pode. Ou seja, eu tenho maior admiração pelo trabalho do Rubem Manhã, ele está fazendo um excelente trabalho dentro da quadra, um ótimo trabalho, mas a gente não pode impedir que os clubes que fazem, né, o basquete brasileiro, que infelizmente caiu tanto nos últimos anos, eles conseguiram ter uma recuperação na última Olimpíada, né, ou seja, depois de muitos anos, conseguiu participar de uma Olimpíada, né, e conseguiu até uma posição honrosa, né, numa Olimpíada, mas a gente não pode passar por isso. Agora o basquete brasileiro está querendo se recuperar, precisa de patrocinador, precisa de gente, com todo respeito. Ou seja, a gente, do Flamengo, na final da NBB, tinham 17 mil pessoas no ginásio, e se tivesse um ginásio de 30 mil, ia ter 30 mil pessoas no ginásio. Tá? Na final. Isso na semifinal tinha 8 mil, 7 mil, no Tijuca, quem foi aí sempre tinha 2, 3 mil pessoas nos jogos todos. Então, assim, ontem, né, num jogo Brasil-Argentina do Super, na final Brasil-Argentina, se tinha 1000 pessoas no ginásio, era muito. Então, assim, está na hora da gente começar a olhar o basquetebol brasileiro com bom carinho, respeitar. A NBB é uma iniciativa espetacular, ou seja, é a única liga realmente, né, de esporte no Brasil, que está dando certo. Ou seja, mas está na hora da CBB olhar um pouco mais o basquete brasileiro como um todo, respeitar mais os clubes que fazem esse basquete, os clubes que estão. O basquete brasileiro está passando por um bom momento. Eu acho que está na hora de a gente olhar o basquete brasileiro de uma forma mais profissional. O vôlei, que é um esporte também espetacular, ultrapassou o basquete. A gente pediu o basquete, né? Adoro o vôlei também, a gente tem que voltar a buscar o vôlei também. Então, assim, um exemplo, né? Se falar do Cristiano Felício, tá? Um jogador que talvez seja o próximo jogador do Brasil na NBA, eu não duvido disso, né? Pelo potencial que ele tem, um jogador de 20 anos, o tamanho que ele tem, um jogo que ele tem. A CBB tem que intervir nisso para o jogador já está um ano sem jogar, vai ficar o segundo ano sem jogar, ou seja, eu acho que está na hora da gente ter um pouco mais, né, de olhar o basquete brasileiro, como popularizar o basquete, tornar o basquete mais popular, né, e começa pelos clubes, né, e a gente se sentiu bastante chateado com isso. De novo, nós estamos com o Flamengo, aconteceu com outros clubes também. Mas, de novo, eu dei o exemplo da Confederação Argentina, né, que eu acho que está um pouquinho à frente da gente hoje, né, um pouquinho, né, que está o armador principal da Seleção Argentina aqui sendo apresentado, sem o menor problema, tá? E a gente lamenta isso. Então, eu só queria um retrato que eu queria passar em relação a isso. Se tiver alguma pergunta em relação ao assunto, a gente pode falar. O retrato está claro.